Olá, meus irmãos, amigos, graça e paz a todos. Vamos dar continuidade ao curso Confissão e Paciência e também com o subtítulo aqui, Definição de Confissão. Nós já estamos dando sequência a esse curso, é um curso modelo carta pastoral, que vai edificar muito a sua fé e vai te ensinar na área espiritual. Então, vamos lá, sem delongas. Lendo a carta pastoral, e você acompanha aí também a carta pastoral e faça suas anotações, ok? Graça e paz a todos, daremos continuidade do curso Modelo Carta Pastoral sobre Confissão e Paciência, com o subtítulo Definição de Confissão. Antes de nos aprofundarmos na lição, sugiro que você pegue seu material de anotações e a Bíblia, anote todas as informações necessárias. Então, vamos lá, vejamos o que é confissão. Então, está aqui a definição de confissão, que é confessar em grego, é homológio, ou seja, falar o mesmo, ok? Então, homológio, falar o mesmo, tá aqui, ó. Então, é isso. Confissão é falar o mesmo. Quando eu confesso algo, eu estou falando o mesmo. E aqui, a confissão da palavra de Deus, a Bíblia. Afirmar aquilo que Deus diz, o que você crê. Então, quando eu confesso, eu estou praticando homológio, ou seja, estou falando a mesma coisa que Deus diz, a mesma coisa que Deus está nos ensinando na sua palavra. Ou seja, confissão é homológia ou homologia, reconhecimento da verdade, ou seja, falar o que Deus fala, falar a mesma coisa que Deus fala sobre algo. Então, é isso. A confissão tem que estar alinhada com a palavra de Deus. As pessoas, elas não se atentam a isso. Elas falam o que pensam sem filtrar. E o pecado não é o que sai, perdão, não é o que entra, mas é o que sai, tá? Então, lembrando só dessa passagem bíblica, que o pecado não é o que entra, mas é o que sai. Então, há poder em nossas palavras. Ok, vamos lá? Continuando. Falar o que você crê. Falar o que você crê. O que você crê, você falará. Se seu coração está cheio de fé e da palavra de Deus, você falará palavras de fé. Olha, gente, isso aqui é muito importante, tá? Você falará a palavra de Deus. Se seu coração está cheio de fé e de palavra de Deus, você falará palavras de fé. Então, o que você coloca dentro do teu coração é o que vai fazer você falar, pronunciar, tá ok? Então, o cristianismo é a grande confissão, se firme na confissão. O cristianismo é a grande confissão, se firme na confissão. Ou seja, se eu tenho esta confissão, eu permaneço firme. E aí vai estar associado à fé. Convicção. Fé sem convicção não tem como, não é fé. Então vamos lá. Letra A. Hebreus 3:1. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Eu vou abrir aqui Hebreus 3:1 e vou aqui ver com os irmãos. Hebreus 3:1. Vamos lá. Hebreus, abrindo aqui no computador. Hebreus 3:1. Cadê você? Hebreus 3:1. Que diz assim: Meus irmãos, na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Olha aí, gente, que palavra maravilhosa. Tá? Anote aí e comece a ruminar esses versículos bíblicos. Jesus recebe nossa confissão e dá para o Pai. Olha que legal. Então, quando nós oramos, nós confessamos, ok? A Jesus e ele transporta para o Pai.
Porque quem é o intermediado, ou intermediador entre Deus e o ser humano? Só tem uma pessoa, Jesus. Ele recebe a nossa confissão e ele apresenta ao Pai. O Pai dá a resposta para Jesus e Jesus a ministra sobre nós. Que legal, gente. Olha que bacana. É forte ou não é? Cara, muito top, hein? O Pai dá a resposta para Jesus e Jesus o ministra para nós. Vamos ver agora Hebreus capítulo 3, versículo 16 ao 19. Vamos lá? Versículo 16 ao 19. Quem foi que ouviu a voz de Deus? Deixa eu ver. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Continuando aqui. Quem foi que ouviu a voz de Deus que se revoltou contra ele? Foram todos que Moisés tirou do Egito. Ok. Com quem foi o que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez o juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Eita maravilha, hein, irmãos? Viu só? Deus falou para os hebreus que não entrariam na terra prometida. Por quê? Porque foram rebeldes, tá? Eles foram rebeldes, não ouviram a palavra de Deus. Então, os rebeldes, eles ouvem a palavra e os rebeldes não ouviram a palavra e... Perdão, os rebeldes ouvem a palavra e experimentam milagres. Eles não recebem porque se recusam a agir de acordo com a verdade. Ainda que seja rebelde. Por quê? Eles receberam o milagre. Olha só que interessante que eu vou dizer agora. Não receberam provisão de Deus no deserto, água da rocha, o maná do céu. Durante o dia vinha uma sombra que acompanhava eles, para o sol não queimar eles. As sandálias e as roupas não se desgastavam, ok? Durante a noite havia uma coluna de fogo que também trazia para eles um calor, porque à noite o deserto chega abaixo de zero. Então Deus cuidava desse povo, mesmo que rebelde. Agora, eles não recebem ou não receberam porque se recusaram a agir de acordo com a verdade, de acordo com a vontade de Deus. Então Deus chama isso de incredulidade. Não tem como fazer uma confissão se não tiver fé, tá? Então, Hebreus 4, 2 diz, você pode receber a verdade com seus ouvidos, mas se você não recebê-la com a verdade e agir de acordo com a mesma, não haverá produção de fé. Não adianta eu receber a palavra de Deus com os ouvidos físicos se ele não entrar no meu coração. E se não entrar no meu coração, significa que eu não vou produzir, eu não vou agir de acordo com a palavra, eu não vou agir de acordo com a vontade de Deus, e não haverá produção de fé. Vocês entendem a encrenca que é quando as pessoas não recebem, não vivem os milagres? É porque elas não vivem de acordo com a palavra, que é a confissão, não executam, não praticam, e aí não há como produzir o milagre. Por quê? A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, ela recebe a mesma medida de fé quando aceita Jesus. Todos nós. Porque uns têm mais, outros têm menos. Porque esse que recebeu a mesma medida de fé, ela começou a praticar. Começou a ler a Bíblia, começou a praticar a palavra de Deus, começou a obedecer a palavra de Deus. Isso vai gerando fé. Então, quando vem as circunstâncias que vêm para todos, as lutas, todos os problemas que surgem para nós, mediante o nosso passo de obediência e alienado à palavra de Deus com a confissão, vai gerando fé dentro de nós e vamos se tornando produtivos na fé. Eu sinto uma graça de Deus nessa videoaula, espero que testifique aí com vocês. 2 razões por não ter fé. A palavra não está sendo ouvida, ou não está sendo pregada, ou a pessoa não está escutando. Aí que tá.
As pessoas não estão escutando a palavra de Deus, porque a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. A pessoa não está agindo nela. Vamos agora para Romanos 4,16. Percebam que eu estou lendo todo o texto bíblico, tá? Então, Romanos 4,16. Vamos lá? Romanos, cadê você? Romanos, meu Romanos sumiu aqui, gente. Eu vou achar. Romanos 4,16. O que diz aqui em Romanos 4,16 ao 22? Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantia como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão, pela fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, é por isso ele se tornou pai de muitas nações. Porque dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. 19. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não poderia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Olha aqui, vai pegando aí, irmãos. Porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Amém, irmãos? Então, as palavras foi aceito e não falam somente dele. Então, é isso, ó. Tá aí. Qual foi a diferença de Abraão? Mesmo com seu corpo já enfraquecido, já indo pro final da sua existência, a promessa de Deus ainda não tinha se concretizado, mas ele não olhou para o seu corpo debilitado, ele não olhou para a sua esposa que era estéril. Ele olhou para a palavra de Deus, ou seja, o olhar do coração. Ele ouviu e creu. Ele acreditou naquela palavra. Então, quando eu falo olhar do coração, ele recebe essa palavra de Deus e ele consegue, então, imaginar a promessa de Deus se concretizando. É isso que acontece. Pegou aí ou não? Então, vamos lá. Então, incerto, consciente de que a palavra atuará. Tá bom, irmãos? Atuará. Lucas 1, 38. Olha a confissão de Maria, que legal. Vamos ver? Lucas, capítulo 1. Espero que vocês estejam sendo edificados. Edificados. Lucas, capítulo 1. Deixa eu olhar aqui se é o versículo 38. É isso aí. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Em outra tradução diz: faça em mim segundo o teu querer. Então vai depender da versão que você tem aí, tá bom? Então Maria, ela faz a confissão. Confissão. Ela fala o homogêneo, ela pega ali a palavra, tá ok? E ela então começa a declarar, falar o mesmo, tá? Então esse homogêneo é muito importante na sua fala, falar de acordo com a palavra de Deus. Então Maria, ela faz isso. E Hebreus 11:11, vamos ver o que Sara teve a Deus por fiel. Então vamos lá. Hebreus, deixa eu ver se é isso mesmo. Hebreus 11:11. Estou abrindo aqui minha Bíblia virtual. Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Diz assim: foi pela fé que Abraão tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter mais filhos. Ele creu que Deus iria cumprir a sua promessa, ok? Ou seja, na verdade, que foi Abraão que se tornou pai, embora fosse velho,
e a própria Sara não pudesse ter mais filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa, tá certo? E Sara se tornou mãe. Tá bom, gente? Embora Sara, por um momento, duvidou, mas Deus honrou a Abraão, tá? Vou até corrigir aqui. Abraão acreditou. Bom, Sara, ela julgou a Deus por fiel. Na verdade, aqui, irmãos, está Abraão, tá? É Abraão que julgou a Deus por fiel. Ele acreditou, tá? Algum erro de digitação aí, mas já corrigimos. A nossa confissão na enfermidade. Eu me sinto doente, mas a palavra de Deus diz que eu estou curado. Não falamos, não estou doente. Isso seria uma mentira. A palavra de Deus tem o poder de expulsar as trevas. A palavra de Deus tem o poder de expulsar a doença. A doença tem que obedecer à palavra de Deus que sai da sua boca. Mas para chegar nessa definição, é necessário estar exercendo a fé, exercendo a homogêneo, exercendo autoridade, exercendo. Como é que vai ter autoridade? Fé e palavra. Coloca em prática, tá ok? Então, essa é a demonstração da carta pastoral, confissão e paciência, definição de confissão. Nós não entramos na paciência ainda, por quê? Porque a paciência não tem como estudar ela e passar para vocês as ferramentas se não tiver ou se não estivermos alinhados com a palavra. Porque o que vocês estão percebendo? Que durante essas cartas pastorais e este curso, nós estamos aprendendo a confessar a palavra, a chamar a existência sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Dado essas informações, nós conseguimos, então, vencer com a presença de Deus, com a fé, as circunstâncias, passar pelas barreiras, enfrentar as lutas através da confissão na palavra de Deus. E, lógico, com a fé. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham sido edificados, né? Tenham sido edificados pela palavra do Senhor. Então, Deus te abençoe. Dá uma curtida aí, se inscreva no meu canal. E um bom PG a todos.